Queridos amigos, estamos nesse 22 de julho de 2026 e o mundo está em plena revolução. As mudanças que estão acontecendo configuram o que nos parece uma verdadeira metamorfose de um sistema dominado pela hegemonia dos Estados Unidos para um novo sistema em construção pela liderança do Sul global e especialmente da China, da Rússia, do Brasil, dos BRICS. Mas mais do que isso, essa transição ela está mostrando que temos que atualizar eh, as estruturas argumentativas, teóricas, metodológicas que nós usamos para interpretar esse mundo hegemônico até agora. Precisamos, talvez, pensar uma nova curricularização eh, desses estudos internacionais para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades que eles oferecem. Meu nome é Luiz Albuquerque, eu sou professor de Direito Internacional e Relações Internacionais na Universidade Federal de Ouro Preto e queria compartilhar com vocês algumas ponderações que eu estou chamando de O Mundo em Metamorfose. Eh, Hoje vamos falar um pouco do mundo que está mudando, né, e não da mudança ou do mundo futuro que a gente terá. O que que o que que era a base desse sistema e vai mudar a partir né, dessa transição? Então, eu queria chamar a atenção para 2 momentos. Um se refere ao pós Segunda Guerra Mundial, em que a sociedade internacional vai ser organizada a partir de networks de governança internacional caracterizadas por um tipo de padrão jurídico que é chamado de organização internacional, na qual os estados soberanamente, voluntariamente, negociam e, ao final, decidem criar, por meio de um tratado, uma nova instituição na sociedade internacional, com personalidade jurídica própria e competências para fazer aquilo que os estados que a criaram entenderam que eram mais eficientes, se fossem perseguidos por meio da cooperação institucionalizada nessa organização internacional, do que cada um por si ou em coalizões, enfim. Essa estrutura intergovernamental, interestatal, ela foi o modelo de várias, eh, organizações que marcaram, moldaram a forma como as relações internacionais se desenvolveram ao longo da segunda metade do século XX. Vamos falar sobre isso e depois vamos falar sobre a mudança que acontece quando, a bipolarização que marcou o século XX no sistema capitalista versus o sistema socialista com suas variáveis, a implosão da União Soviética no contexto do fim da Guerra Fria e a consequente, eh, ausência de adversários geopolíticos que consolidou para os Estados Unidos uma posição de hegemonia incontestada, incontestável até agora. E esse essa preeminência, esse poder, esse essa vocação imperialista acabou fazendo com que as próprias causas da mudança que vai suceder esse sistema fossem implantadas. O excesso de imperialismo, de poder, de abuso do direito, manipulação da economia e outras sacanagens, foram fatores fundamentais para acelerar o processo de transição, que envolve aceleração do fim da hegemonia
estadunidense, não que ele vai deixar de ser um país importante, mas hegemonia, como ele teve em um período de tempo específico, já não tem mais. Passa a ser mais um grande entre outros. E, ao mesmo tempo, a ascensão, a organização, a estruturação de novas networks de governança internacional que vão acomodar os interesses, os anseios, os objetivos de países que foram por muito tempo explorados e expropriados e sabotados, por aqueles que tinham uma parceria com essa hegemonia estadunidense. Esse novo sistema, ele é fertilizado, ele é fecundado, ele é adubado pelos abusos que foram cometidos no pós-Guerra Fria. Então, nós vamos falar um pouco desses 2 momentos nesse primeiro diálogo, né. Espero que a gente tenha a oportunidade de provocar em vocês a vontade de comentar alguma coisa sobre esse vídeo, porque tenho certeza que cada um de vocês que está aí sabe alguma coisa que possa enriquecer o nosso debate. E queria discutir isso com vocês no sentido de uma mesa, que seja uma mesa de um boteco e não no pedestal de um palestrante e o auditório, né. Os paradigmas estão mudando, então a gente precisa estar aberto a às opiniões e convicções e ideias e sugestões de todo mundo, mesmo quem não tem um histórico de estudos especificamente nessa área, né. Eh, quando muda o paradigma, a gente tem que resetar, zerar a nossa, eh, confiança epistemológica sobre aquilo que a gente acredita que a gente sabe, né. É um momento da gente baixar a guarda científica, acadêmica, das certezas, né, que as teorias e metodologias nos permitem ter, e aceitar que precisamos rever alguns conceitos, precisamos rever algumas, qualificações, porque o mundo não está cabendo na teoria. Em várias disciplinas, o direito internacional é uma delas, mas não é a única. Então essa é a proposta para esse vídeo, nesse primeiro momento. Então eu quero retornar ao que foi a articulação militar em torno de um inimigo comum que aproximou Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética e muitos países da América Latina, e África e Sudeste Asiático, muitos ainda sobre alguma forma de dominação estrangeira, seja o nome que tiver, mas esse essa aliança que tinha uma urgência militar, mas que foi, ao longo do tempo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, eh, criando pretextos para uma costura diplomática mais abrangente do que a cooperação militar, de forma que, outros interesses diplomáticos, outros interesses de cooperação econômica, outros interesses de estruturação do direito internacional em novas networks de governança, isso tudo foi sendo gradualmente construído, de forma que a gente chega ao final da Segunda Guerra Mundial com uma base já pré-concebida e um modelo, um formato, um padrão de governança através de networks internacionais de variados formatos, estilos e objetivos, mas com
é muito incomum no que se refere à forma pela qual elas são feitas, né. Então, o padrão é o tipo o que foi o caso da ONU. A Carta das Nações Unidas é um tratado que cria uma instituição que é algo muito diferente, eh, não é não era comum naquele contexto histórico, a criação de uma organização que tivesse tantas competências, uma organização internacional que tivesse tantas atribuições, que tivesse um papel tão grande, inclusive e especialmente nas questões que envolvem segurança e manutenção da paz, né, e a proibição do uso da força e além disso, o segundo pilar, que é a cooperação econômica e social, que foi, no meu ponto de vista, muito mais bem executada ao longo da história da ONU do que o pilar da segurança e defesa, né. Enfim, a ideia era um tratado internacional celebrado pelos governos dos estados, eh, que criava juridicamente uma nova estrutura social juridicamente concebida para ter uma personalidade jurídica internacional dotada de certas competências, eh, pelo tratado, para fazer certas coisas que buscariam atingir objetivos dos países que fizeram o tratado constitutivo dessa organização, eh, de forma que fosse mais eficiente, um mecanismo de cooperação internacional mais eficiente do que o que havia antes, especialmente no que se refere à segurança coletiva, que é um princípio que vai estabelecer uma regra, não sei até que ponto a gente pode dizer que se foi efetiva ou não, mas uma regra de que é proibido o uso da força e quem violar essa proibição vai sofrer as consequências de um sistema internacional articulado em torno do direito internacional, em torno de instituições como a ONU, que tem o Conselho de Segurança, que tem, pela vontade das partes, a autoridade para determinar que certos países façam ou deixam de fazer alguma coisa, sob possibilidade de a ONU barra o Conselho de Segurança autorizar o uso da força contra esses países, o uso da força sendo então algo ligado a às forças armadas dos países que bancarem essas propostas, né, aprovadas pelo Conselho de Segurança, e tem aquele procedimento de tomada de decisão muito peculiar, no qual o tratado foi feito a partir do entendimento de que se fosse uma ação militar cujo, objetivo fosse comum às grandes potências que estavam bancando aquela organização, então tudo bem, mas se a coletividade tivesse intenções que prejudicassem os interesses de um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, ele poderia, dentro das regras estabelecidas na Carta das Nações Unidas, votar contra uma decisão do Conselho de Segurança e, com isso, eh, exercer o poder de veto, que significa, na prática, impedir que o Conselho de Segurança decida ou faça alguma coisa, eh, por exemplo, autorizar o uso da força contra um país que está fazendo alguma ilicitude grave, né, envolvendo segurança e a paz, ameaças à paz, no plano internacional. Essa essa estrutura, então, ela foi reproduzida em várias instâncias, por exemplo, regionais como a OEA, como a União Africana, né, ela foi, eh, projetada para certos campos específicos, como o comércio, através do GATT, que depois vai virar a OMC, Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, tem regras um pouco diferentes, no sentido da proporcionalidade do poder de decisão ao capital investido no
na instituição, ou seja, não é uma cabeça, um voto, né, como seria em outros contextos. Também temos instituições que têm um papel de promoção de uma integração econômica, política, social, cultural, como é o caso da União Europeia, Mercosul, que são avanços significativos no processo de organização dessas networks que se entrelaçam com o direito interno dos países de uma maneira tão profunda que as barreiras artificiais criadas pelos estados na diferenciação entre eles eram cada vez menores, né? Então, existe um padrão de atuação que é estruturada através de um processo político que, obviamente, é afetado pelo poder de barganha das partes e pela assimetria desse poder de barganha. Por exemplo, quando a gente fala da criação do Fundo Monetário Internacional, ele foi decidido na Conferência de Bretton Woods, 1944, antes do final da guerra, nos Estados Unidos, em uma conferência diplomática de grande, grande porte, prestígio, com eh, celebridades assim do campo jurídico, econômico, diplomático, participando de um grande evento, mas na verdade foi um evento para os Estados Unidos apresentarem aos demais membros da sociedade internacional como é que seriam as regras do sistema monetário internacional a partir da paridade entre o ouro e o dólar no sistema de taxa fixa, né? Um onça de ouro por $35, $35 por uma onça de ouro, isso garantido pelo Tesouro Americano, que era o tesouro que era o país que tinha um percentual tão alto das reservas de ouro, que ele podia fazer isso, ele era o único que podia, e ninguém podia impedir, né? Inclusive porque parte do ouro que eles usavam como um alicerce do seu poder de barganha era ouro dos países que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, acharam mais seguro guardar esse ouro com os Estados Unidos, ao invés de deixá-lo no seu território, né? Alguns países devem ter se arrependido depois, porque recuperar esse ouro tem se mostrado muito difícil, apesar da absurda ilicitude da retenção do patrimônio de um outro país no seu território por motivos políticos, geopolíticos, enfim. Essa negociação política, então, afetada pelo poder de barganha das partes, pela dinâmica de interação entre as partes negociando o tratado, pela conjuntura internacional, claro, né? E isso produz um resultado jurídico. É uma negociação política que produz o resultado jurídico. Esse resultado jurídico é um tratado, e esse tratado cria uma instituição que tem certas competências e certos poderes e certas atribuições que são definidas pelos estados através do tratado. Por isso, ela tem uma legitimidade de ação e, às vezes, ela tem, inclusive, competência heteronormativa, ou seja, competência para criar regras, normas que vinculam os estados. Hetero, que a organização ela não se confunde com os seus membros, né? Quando ela tem competência para criar normas que vinculam juridicamente os países membros, esse é um poder heteronormativo. O Conselho de Segurança, por exemplo, tem o poder de mandar, a Corte Internacional de Justiça tem o poder de decidir, né? E, enfim, nem todos os órgãos têm, mas alguns têm. Isso significa um avanço institucional, civilizatório muito grande no âmbito do direito internacional. Essa essa estrutura, ela cria um tipo de normatização, de regularização, de fortalecimento do direito internacional. Há um adensamento da juridicidade da sociedade internacional, que é um grande avanço. É um grande avanço. Vejam, não é possível negar
que essas instituições foram feitas de acordo com a correlação de poder de barganha dos países que estavam negociando. Então, o que foi o resultado final de uma negociação política que gerou um tratado, foi, em grande parte, o que queria aqueles países que eram mais poderosos daquele contexto. Então, assim, óbvio, mas depois que o direito está posto, em tese, ele deveria regular a conduta de todo mundo, certo? Já foi um direito feito sob influência política. Depois que foi feito, então vamos pelo menos aplicar. Esse elemento é um elemento importante de ser discutido, porque nossa experiência histórica foi de que, a partir de um certo momento, especialmente, especialmente, a partir do fim da Guerra Fria, com a implosão da União Soviética, do bloco socialista, o esfacelamento de uma aliança entre os socialistas e a aparente sensação de que o sistema capitalista, através de democracias liberais, seria o modelo dominante, e chegaram a interpretar isso como o fim da história, né, no sentido de que não tem nada que vai ser melhor do que vai ser esse padrão, capitalismo, democracia liberalzinha, formal, representativa, que vai esse modelo se mostrou, eh, excessivamente capturável por forças de interesses econômicos organizados, e produção do direito internacional e interno também foi muito condicionada pelos interesses desses grupos de pressão, né, e se for fazer uma análise de foi bom para quantos por cento e foi ruim para quantos por cento, 1% da população se beneficiou muito e os outros 99 tiveram expropriações, perdas e um declínio das condições de vida que coloca esse sistema em dúvida, ou em débito, pelo menos, com as aspirações que ele parecia ter. Então, eh, organizações foram criadas e o direito internacional profe pro proliferou em várias organizações técnicas, políticas, de todo formato, né. E quando acontece da rápida e despreparada implosão da União Soviética, falo despreparada porque, eh, veja, comparando o que foi a União Soviética ou a Rússia com a China, eh, maneira que se lidou com a transição de um sistema econômico de traço socialista para um sistema capitalista liberal aberto, né, globalizado, globalitário, eh, são exemplos muito claros de como não fazer, né, no caso da Rússia, como fazer no caso da China, mantendo, né, o controle do Estado sobre aquilo que tem uma importância estratégica para o país, aquilo que envolve bem comum, bem público, né, e interesse da maioria, e não interesse da minoria, no seu sentido de valorização de ações ou coisa parecida, né. Essa essa mudança, então, a partir da queda do bloco socialista, ela gera um momento de um tipo de frenesi, um tipo de empolgação, de euforia com relação à globalização, liberal, liberalizante, globalitária, né, e foi colocado, né, em algumas frases como tipo: "Não há outra alternativa", né, é esse é o caminho mesmo, né, o fim da história, esse tipo de narrativa seduziu muitos intelectuais, inclusive dos que tinham
origens no pensamento crítico ligado à esquerda, ao marxismo, ao socialismo, a uma ideia de igualdade ou de melhores condições de vida para a maior parte das pessoas, né? E quando deixa de haver uma anteposição, uma um contraposição, um modelo alternativo, que mostre outros fatores de análise, custo-benefício, o sistema capitalista liberal, capitaneado pelo governo dos Estados Unidos, ele se sente, eh, legitimado, autorizado a fazer o que fosse mais lucrativo, independentemente das consequências, humanitárias, morais, jurídicas ou políticas. Então a gente vai ver, depois de 91, um ciclo que vai até, sei lá, alguns anos atrás, de um padrão de comportamento hegemônico, eh, ofensivo, né, uma postura de fazer valer a vitória na Guerra Fria com a capacidade de imposição de um sistema que era bom para eles, e eles eu falo Estados Unidos e esse mundo chamado ocidental, o Ocidente capitalista, né, esse esse padrão de democracia liberal, muitas vezes parlamentarista, eh, então assim, não é pensar Estados Unidos, pa país, povo, é pensar os grupos de poder que estão por trás dos governos desses estados. Esses grupos de poder são muito parecidos, então assim, se é americano, se é francês, se é inglês, interessa pouco, se tem uma frase que é assim: "Se você é bilionário, então você é americano, o seu interesse é o interesse do estado, que é representado pelo governo, que é um governo capturado, né, pelo lobby, dos grupos mais poderosos economicamente. Então produz a legislação, o direito, a gestão administrativa daqueles que financiam a sua campanha, né. Isso fica evidente, a cada mandato. Eh, e nesse período, os excessos começaram a projetar, a plantar, a semear um futuro de mudanças, né. Essa manipulação do sistema econômico, do do dólar como moeda, do poder militar, do Conselho de Segurança, de uma diplomacia coercitiva que, não tem pudores de pressionar os países, os governos dos países, de forma absolutamente ilegal, mas eficiente, né, conseguindo muitas vezes derrubar governos que não eram subordinados, através de recursos financeiros, recursos midiáticos, recursos tecnológicos, recursos militares, propaganda, mídia, opinião pública. A chamada guerra híbrida é um fenômeno que precisa ser melhor compreendido, porque a ideia de invadir um país com tanque, essas coisas aí, isso é só uma das camadas de manifestação de poder, tem muitas outras que podem ser até mais eficientes. Por exemplo, a manipulação do sistema financeiro internacional, a possibilidade de um país, Estados Unidos, mudar por si só todo o sistema financeiro, o sistema monetário internacional. Os Estados Unidos fez com Kissinger ainda na Guerra Fria, com Nixon, desculpe, eh, o rompimento do sistema de Bretton Woods, né, que tinha essa correlação entre ouro e dólar, e o dever e o direito
relacionada a você trocar ouro por dólar e dólar por ouro, numa taxa fixa. No momento que isso deixou de ser interessante para os Estados Unidos, como país que detinha a moeda de troca internacional, a moeda de reserva internacional, moeda que não que tinha um laço com o ouro, até o momento em que o governo dos Estados Unidos decidiu que não queria mais aquilo e simplesmente rompeu com a obrigação de converter dólar por ouro, né? E isso passou a gerar uma coisa que é chamada de é um não sistema, né? Em que o valor das moedas tem um componente é, abstrato, meio mágico, meio é, surpreendentemente frágil, o que, que determina o valor das coisas, né? E isso é passível de, em algum momento, pulverizar de uma forma que seria inacreditável para os nossos antepassados. Trilhões, trilhões e trilhões que existem de um dinheiro fictício, de um valor, enfim, tudo isso é muito vulnerável. E a manutenção desse sistema absurdamente lucrativo para quem tem as conexões corretas, né, faz com que a aposta para manter esse sistema seja dobrada a cada novo desafio e aumentando o tamanho da queda, né, aumentando o alcance do estrago que vai ser feito. Então, é, essa, a- o abuso do controle sobre as networks de governança internacional, colocando os Estados Unidos por sobre o direito internacional, de uma maneira categórica, expressa, eh, formal, reconhecida. Não tem como, assim, tem gente que julga esse tipo de análise como se fosse um pensamento de uma teoria conspiratória, de um exagero, de um bicho-papão, que na verdade Estados Unidos é bonzinho. Mas os próprios caras oficialmente estão dizendo tudo isso que a gente está dizendo. É, é publicado um documento de estratégia nacional, é publicado uh, na boca do presidente. Não tem como a gente negar que existe um comportamento de uso do poder necessário para manter a hegemonia do sistema internacional. Isso está colocado, por exemplo, no documento de estratégia nacional americana de 2025, com todas as letras, manter a preeminência global, né? Então, essa essa questão vai ser a que provoca as mudanças ou acelera as mudanças que vão vir nessa transição de um mundo baseado na hegemonia estadunidense para um mundo estruturado em networks de governança internacional propostas e pensadas a partir do sul global, ou melhor dizendo, da maioria global, e liderada por países e articulações como é o caso do BRICS, que não se encaixa nas categorias de análise tradicional, por exemplo, que a gente faz sobre a ONU, sobre o FMI, o BRICS tem outra dinâmica, o que exige, então, uma revisão dos nossos referenciais teóricos, conceituais e nossos paradigmas, porque está difícil encaixar a realidade dentro deles. Não, não precisa forçar a barra, vamos pensar o que se aplica melhor, né? Vamos desenvolver uma nova teoria, uma nova metodologia, uma nova categorização, classificação das ferramentas de análise para que a gente possa compreender melhor, inclusive, o peso o custo que traz a nossa demora em atualizarmos nossa concepção sobre tudo isso, né? Vamos revolucionar também
pela curricularização do ensino do BRICS e dessa nova realidade da sociedade internacional. É nesse sentido que eu quero continuar discutindo com vocês em outros vídeos, e proponho que a gente faça esse diálogo de forma mais participativa possível. Por enquanto, a gente fica por aqui e siga nossos vídeos aí, que a conversa é muito maior do que isso. Forte abraço a todos. Obrigado pela atenção.